Taxa Selic nas máximas, mas as taxas dos títulos do Tesouro não estão nas máximas. O que está acontecendo? Por que que isso acontece? Talvez você já tenha uma resposta de cabeça. Ah, é por isso. Calma, calma, a gente vai explicar no detalhe todos os motivos dessa consequência aqui que a gente vê de uma taxa Selic subindo, chegando lá em máximas e você não vê isso representado lá nas taxas dos títulos do Tesouro Direto, tá? A gente vai falar bastante coisa aqui, tá? Então, não é simples, não é só você ver 10 segundos do vídeo aqui e vai conseguir entender tudo, não, tá? Então, a gente vai falar sobre tudo aqui, ó. Vamos falar sobre a trajetória da Selic, trajetória da inflação do IPCA, expectativas futuras, rentabilidade no Tesouro, histórico do Tesouro e aqui um dos pontos mais interessantes aqui é o DI futuro, tá? Que é o depósito interfinanceiro, as taxas contratadas lá para o futuro, tá? Isso aqui é uma das coisas que impacta principalmente tudo, mas a gente não pode chegar só falando de DI futuro, porque senão não vai ter um contexto aqui. Por isso que a gente traz todo o contexto aqui e nessa aula a gente vai ver sobre entender os movimentos dos juros futuros, tá? E que consequência tem para você? Entender os movimentos dos juros futuros acaba você entendendo o que está acontecendo hoje, entendendo o presente, tá? E aí você vai descobrir que no presente você descobre que o que importa é o futuro. Os preços de hoje, o que importa é o que tem lá na frente, o que tem de expectativa para o futuro, tá? E aí você vai o quê? Vai entender melhor os investimentos, tomar melhores decisões, ter mais rentabilidade aí, atingir sua liberdade financeira antes de se tornar um investidor independente. Este é o objetivo do canal, então sejam muito bem-vindos, é de Matos aqui, se você não me conhece, especialista em investimentos. Aqui a gente cuida deste canal, De Matos Ensina, e a gente explica tudo o que a gente pode sobre os investimentos de uma forma mais simplificada possível para que você entenda e se torne de fato um investidor independente. Então te convido a se inscrever aqui no canal e também deixar o joinha nesse vídeo que ele está repleto de coisas boas, tá? Então, beleza, passada essa parte, a gente começa aqui falando sobre metas para a Selic. O que é meta para a Selic? Nosso gráfico ficou muito doido. Resolvido. Tava com brilho aqui, não tava dando para ver nada, né? Mas agora sim. Começamos aí falando sobre, de fato, a taxa Selic, tá? Então, taxa Selic, o que é? Justamente a taxa básica de juros da economia, a gente sempre fala aqui no canal. E hoje ela está em 13,75, com o potencial de chegar em 14% até o final de 2022, tá? A taxa Selic você vê que está aqui no topo, que ela não atingia desde lá de 2016, 2015, tá? Quando ela ficou lá em 14,25. Então você vê o que? Uma Selic que saiu de 2% e está lá chegando em 14%. Então, né, uma alta super expressiva. E você vê neste movimento de alta títulos que ainda estão pagando menos do que pagaram um tempo atrás, tá? Então você vê títulos que pagavam mais, né, no meio da alta aqui e agora títulos estão pagando menos, tá? Então, isso aqui é um efeito interessante no mercado, tá? E a gente vai contextualizar tudo para vocês, tá? Então a gente teve essa elevação aqui desde 2021, 2020, né? A Selic estava em 2%, 2021 começou a subir, chegando aí agora, daqui a pouco deve bater os 14%, e aí depois a gente vai ver as expectativas do Boletim Focus também para o restante dos anos, tá? 2023, 2024 e 2025. Então vamos lá. Aqui no próximo slide a gente fala sobre a inflação, tá? Então aqui em cima é sempre o acumulado, tá? Essa linha azul aqui é o acumulado de 12 meses. Então 12 meses lá em maio, tá? Acumulado de 12 meses você tinha 12% de inflação. Depois agora a última informação que a gente tinha aqui era de junho, tá? Um acumulado de inflação de 11,89%, tá? E depois aqui saiu a nova inflação do mês de julho, tá? E acumula aqui, então, julho, tá? Pegando lá, um ano, 12 meses até chegar em julho, acumulou 10,7% da inflação, tá? E depois essa linha cinza aqui é justamente expectativas lá do Boletim Focus, tá? Então, assim, acumulou 10,07% aqui da inflação, especialmente essa queda aqui, especialmente porque em julho a gente teve uma deflação, tá? De 0,66% aí, ou 0,63%, tá? 0,6% de deflação, ou seja, os preços reduziram um pouquinho, tá? Somatório de todos os preços, tá? Uma cesta teórica de preços, tá? Não são de fato, você vai lá ver o arroz baixou, de fato 0,66? Talvez não, tá? Tem que ver o item especificamente, mas aí eles montam uma cesta teórica de produtos, tem arroz, tem tomate, tem gasolina, tem passagem de avião, tem tudo. E aí lá eles dizem, fazem esse somatório, divide pelo peso de cada produto e diz que, beleza, teve deflação aqui neste período, especialmente aí por conta da energia elétrica também e combustíveis, tá? Isso aí foram os dois pontos principais dessa deflação do mês de julho.
E aí, somado com essa deflação, tá? Você pega 12 meses, a inflação acumulou 10,07%. E aí o Boletim Focus diz, né? Ele pergunta lá para os bancos e para os agentes financeiros quanto você acha que vai ser a inflação no final do ano, tá? Final de 2022. E essa expectativa está em 7,08 hoje, tá? A gente vai chegar lá na frente no Boletim Focus, vai ter uma data diferente aqui, porque o Boletim Focus ainda não saiu, mas aqui neste relatório do Bacen ele já colocou 7,08, então é a expectativa de inflação para 2022, o ano inteiro. Então, somando janeiro até dezembro, a expectativa hoje é de inflação 7,08. E aí a gente vê essa expectativa de inflação caindo, tá? A gente vê essa expectativa caindo, por consequência a gente vê o Banco Central dizendo, opa, peraí, então eu posso reduzir essa taxa Selic aqui que está controlando a inflação. Se a inflação está chegando aqui, vai atingir um momento tranquilo, né? Vai parar de ir lá para cima, mais de 10%, talvez eu não precise manter a Selic tão alta, tá? Porque a Selic alta, o que ela faz? Ela desincentiva o consumo, tá? É melhor você colocar o dinheiro para render, que você coloca ele para render, ele está rendendo muito, tá? E você não está tendo nenhum esforço, pouco esforço, tá? Você coloca no depósito interfinanceiro ali no CDB, né? Outro viés da Selic é, uma Selic alta faz você fazer o quê? Pegar menos crédito, né? Porque ela faz o custo do crédito ficar mais caro, tá? Os juros, tá? Pelo dinheiro, tá? Os juros pelo tempo fica mais caro. E aí, continuando, o que a gente vê? A gente falou da Selic, né? E tem o depósito interfinanceiro aqui, que é justamente o DI. Esse aqui é um gráfico lá do TradingView, tá? E ele é justamente o DI, o que estamos tendo de DI hoje, tá? E aí, justamente, se você não dá para ler aqui, mas lá em cima, tá? Lá em cima tá 13,654. 13,654, que é justamente o 0,1% abaixo da Selic, que é sempre a taxa do DI, 0,1%. A gente vê uma Selic hoje 13,75, aí você tira 0,1, chega em 13,65, que é justamente o DI aqui, tá? Então, aqui é negociado na bolsa, tá? Um contrato de depósito interbancário futuro aqui, tá? Esse aqui é para um dia, então ele está sempre seguindo aí as elevações da Selic. Quando a Selic estava lá em 2%, ele estava aqui em 1,9%, e aí foi subindo, foi acompanhando a Selic, tá? Isso aqui é uma fotografia desta parte aqui, ó. Você pega daqui, quando a Selic estava em 2%, e joga lá para cima, tá? Essa parte aqui, a gente vê neste gráfico aqui de depósito interbancário, tá? Então, isso aqui é o depósito interbancário para hoje. E a gente vai ver também para o futuro, tá? Que vai estar lá boas respostas aqui da nossa questão. Por que que o Tesouro não está nas máximas, tá? Isso aqui é uma tela do Tesouro que eu tirei hoje, tá? Tá faltando dois títulos aqui, que é o 2032 e 2040, com juros semestrais. Eles não aparecem aqui porque eles estão em processo de pagamento dos juros, tá? Então, eles saem de negociação. Você não pode nem comprar nem vender ele sai dos dois lados. E aí, daqui a pouco, ele paga o cupom de juros semestrais na conta de todo mundo. Talvez até quando eu soltar esse vídeo aqui, segunda-feira, já deve ter saído já esse dinheiro para quem tiver esses ativos aqui, 2032 e 2040, tá? Mas assim, não prejudica a nossa análise aqui. Pegamos lá do Tesouro Direto, vários títulos, tá? Você vê títulos aqui, ó, 11,85, 11,98. Só que esses títulos já estiveram com taxas maiores, tá? Já estiveram com taxas maiores. Mas aí qual que é o sentido, né? Você vê depósito interbancário aqui lá em cima, você vê Selic lá em cima, e os títulos não estão nas máximas, tá? Da mesma forma aqui embaixo, tá? Tesouro IPCA já teve 6,2%, tá? Eles estão aqui na casa dos 5,5%. Então, assim, isso acontece e a gente mostra aqui o histórico. Por exemplo, esse tesouro pré-fixado, olha só. Aqui por volta do dia 20 do 7, tá vendo aqui? Ele estava lá em 13,5%. 13,5% de taxa pré-fixada aqui para até 2025. Caiu, tá lá no caso dos 11,8. Né? Não tá conversando lá com a Selic, que tá na máxima, né? Novamente aqui, ó, tava lá 13,6, Tesouro Pré-fixado 2029, agora tá lá na casa dos 12, tá? Aqui também com juros semestrais, ó, ele tava lá na casa dos 13,9, tá? Essa queda aqui é quando ele sai de negociação, tá? Aí ele fica zero lá na base de dados, o Tesouro deixa aqui. Fica uma bagunça o gráfico, mas só para vocês entenderem, tá? Ele estava lá nos 13,9, você vê que caiu, né? Caiu aqui, tá por volta de 12 alguma coisa. Tesouro IPCA 2026, da mesma forma. Ele te paga a inflação mais uma taxa de juros aqui, real, né? E é justamente essa taxa de juros que a gente está vendo aqui, tá? Ele estava lá na casa dos 6,30, olha só. Caiu agora, está em 6 tá em 5,5, alguma coisa assim. Também, olha só, tem mais este aqui.
2035 da mesma forma, lá em 6,3 quase, agora caiu, tá? Caiu aqui, tá lá no 5,7, né? Por aí. E também 2045, tá? Também da mesma forma. Então, assim, os topos dos investimentos aqui do Tesouro Direto já passou. Ah, mas espera aí, eu tava esperando a Selic bater no topo para eu comprar. Pois é. Só que o mercado se movimenta não por dados de hoje, como eu disse, não pelo presente, mas sim pelo futuro. E assim, é garantia que então no futuro vai cair as taxas? Então é garantia? Não. Nunca é garantia. É uma expectativa, tá? Então a expectativa está sempre se renovando. Então você tem sempre que estar olhando para as expectativas. E é o mercado olhando para as expectativas, como a gente já vai mostrar no depósito interbancário futuro, lá para 2023, 2024, você vê o mercado olhando para a expectativa e a expectativa subindo e caindo, tá? Você vê a expectativa mudando, tá? E a expectativa mudando faz o mercado todo mudar. A expectativa mudou, não é mais o topo, agora já não estamos mais no topo, já caiu, tá? Então, assim, teve taxas melhores já há um tempo atrás. Quer dizer que as taxas são ruins? Aí não, né? Também você vê, pega o histórico todo aqui de todo o período, as taxas ainda estão em patamares historicamente elevados. E a gente vê aqui o Boletim Focus, tá? O Boletim Focus traz aí as expectativas de mercado, tá? Isso aqui ele pergunta, como eu disse aí, para agentes econômicos, o que você acha que vai dar a inflação pro final do ano? Como eu disse, tá 7,07, né, hoje, né? De fato, esse aqui, ele é de 5 de agosto, ainda não soltou o novo. PIB também, tá? Crescimento aqui do PIB, chegar por volta de 2%, o câmbio também deve fechar em 5,2 e o bom é que o câmbio tá por aí já, né? Então vai ficar de lado até o final do ano, bem difícil, né, de ficar 100% de lado, ainda mais num ano eleitoral que a volatilidade deve subir. Então isso aqui pode subir, cair, ou então pode cair, pode subir. É assim a vida. Selic, tá aqui, 13,75. Só que o próprio Banco Central, tá, através do seu Copom, que é o Comitê de Política Monetária, já disse que deve subir a Selic, tá? Bem provável que suba, mas em menor magnitude do que subiu antes, que ele subiu de 13,25 para 13,75. Ele falou, não, devo subir, mas um pouquinho menos. Então é bem provável que a gente veja uma Selic em 14%, tá? Na próxima reunião do Copom. Mas também não é garantia, tá? Aí a gente vê isso aqui para 2022 e a gente vê aqui do lado para 2023. Aí você já vê uma Selic de 11%, tá? Na expectativa aqui de Selic para 2023. 11% pelo Boletim Focus. Só que quando a gente for ver lá o depósito interbancário, você vai ver que na prática o mercado está negociando um pouco acima disso, tá? Mas tudo bem. E inflação aqui, você vê uma expectativa, olha aqui, um comportamento semanal tem 6 semanas que a expectativa de inflação está caindo. E a gente viu que ali no outro gráfico, né, 7,07, então caiu mais um pouco. Então vai ser 7 semanas no Boletim Focus agora, de agosto aí, da terceira semana de agosto, né? Então, 7 semanas caindo o IPCA, tá? E a Selic, então, pode se manter aqui e pode começar a cair lá para frente. A gente vai ver. Nos próximos vídeos eu devo trazer aí como é que tá o Boletim Focus atualizado, mais um motivo para você se inscrever aqui para não perder sempre essas atualizações. Então vamos lá. 2023, Selic em 11%, IPCA em 5,23. Eu não falei aqui quando a gente estava no IPCA, de uma informação muito importante, tá? Nesse próprio gráfico a gente já traz. Tem essa linha aqui reta, tá vendo? Linha aqui que é a meta para a inflação. E você tem uma linha alaranjada que está seguindo ela. E você tem uma linha amarela que também está seguindo. Você vê que elas estão sempre juntas, tá? O que é isso aqui? O azul é a meta de inflação, tá? Então essa linha reta aqui, que vai caindo um pouquinho, é a meta da inflação. A meta da inflação, ela tá sempre descendente aqui, tá? A meta da inflação aqui embaixo tá descendente. Aí você tem esse alaranjadinho e você tem esse amarelo, que é justamente o intervalo de tolerância, tá? Você tem um intervalo de tolerância para a inflação ficar. E o Conselho Monetário diz, a inflação tem que ficar em 3,5%, tá? Alguma coisa assim. Tem que ficar em 3,5% com 1,5 ponto percentual de tolerância. Então pode chegar nos 5, ou então pode chegar aqui nos 2,1,9, alguma coisa assim, tá? Então 1,5 para cima, 1,5 para baixo, tá? Então 1,5 para cima, 1,5 para baixo, e esta linha aqui tem que chegar aqui no meio, ó. Quando você vê ela aqui no meio, tá ficando tudo bem, tá chegando, tá batendo aí a meta, então tá ficando aqui dentro, tá tudo bem. Só que, de fato, isso aqui é expectativa, isso aqui mexe demais, tá? A expectativa, por exemplo, quando a gente estava neste primeiro topo aqui, ó, era que ela ia cair, tá? Ia entrar aqui em 2022. Só que agora já era. 2022, a meta da inflação não vai ser batida de forma alguma, assim. O mercado inteiro espera que ela não seja batida e deve fechar aqui por volta dos 7,08. A expectativa de hoje muito longe dos 5% aqui da meta que está lá embaixo, tá? Então, só para lembrar deste ponto que é importante a gente saber, porque você tem
uma Selic tentando controlar a inflação e uma inflação que deve chegar na meta, tá? E agora a gente entra numa outra parte bem interessante, que é justamente o contrato, o que é negociado na prática pelos institucionais, pelas pessoas jurídicas, tá? Pelos grandões, pelas baleias do mercado, tá? Isso aqui é o contrato DI1F24, que é justamente contrato futuro de depósito interbancário lá para janeiro de 2024. Ou seja, janeiro de 2024 quer dizer o quê? Que você chegou em dezembro de 23, tá? E em janeiro de 24 você liquida a operação, tá? Então isso aqui é os juros de hoje acumulado até janeiro de 24. Só que ele é cotado em ano, tá? Então tá aqui 12,84. Acho que deixa eu tentar fazer vocês lerem, olha só. 12,84, tá? Que é ao ano, tá? É ao ano, só que é para todo esse período, é a partir de hoje até chegar lá em janeiro de 2024. Essas barrinhas vermelhas quer dizer que tá caindo, tá? E você vê o quê? Você vê barrinhas vermelhas a partir de 3 semanas atrás, tá? Então aqui, este topo foi justamente 20 de julho, tá? 20 de julho. E aí, interessante, né? A gente vê o quê? A gente estava mostrando ali topos também em que data? Isso aqui é justamente 20 de julho, tá? 20 de julho. Todos eles, aqui ó, 20 de julho também. Por volta de 20 de julho, você teve topos. E aí quando a gente chega no que está sendo negociado lá no mercado mesmo, a gente vê que em 20 de julho foi um topo, tá? Foi um topo. E depois disso caiu. Caiu. 3 semanas caindo a expectativa de juros futuro, tá? Negociado aqui na nossa bolsa, na B3. E aí você tem este cara e você tem também o outro. Aí tem um comparativo entre os dois. Esse cara aqui, o primeiro, tá? Tá vencendo lá em 2024. Este aqui tá vencendo em 2023, tá? Então esse cara aqui é para este ano. Na prática, ele é até dezembro de 22, então é os juros daqui até o final do ano e você vê o quê? 13,7%. 13,7%, vou dar um zoom aqui. E você, da mesma forma, vê um topo aqui no dia 20, tá? Depois viu 3 barrinhas vermelhas, tá? Então você viu um topo, tá? Vai ficar difícil para vocês verem, mas tem um topo aqui e tem 3 barrinhas vermelhas, tá? Então também caiu. Só que o interessante é o seguinte, ele estava lá nos 14%. Então isso aqui para o fechamento deste ano, tá? E você vê para o fechamento do ano que vem, ele também estava nos 14%. Só que aí a expectativa mudou tanto, tá? A expectativa mudou tanto que, olha só, esse cara foi lá para baixo. Esse cara que estava junto com esse aqui, estava um pouco acima, tá? O mais longo, tinha um risco maior aí, tá? Estava um pouco acima e o que aconteceu? Ele degringolou tão incrivelmente que inverteu aqui, neste momento, inverteu aqui os juros, tá? O juro futuro ficou menor aí do que neste juros fechamento deste ano. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma expectativa, de fato, dos juros que estão sendo negociados. Porque uma coisa é você colocar no Boletim Focus. Eu acho que os juros vai para 11%. Tá? Uma coisa é isso. Você vem aqui no Boletim Focus, eu acho que é 11%. Ah, é? Acha mesmo? Então vamos ver o que você está negociando ali. O que você tá aceitando de risco para segurar até 2024, tá? Aqui 2024, tá aqui, ó. É 8%, tá? 8% para 2024, 11 aqui e mais 13,75. Você faz uma média aqui, claro, ponderada, tá? Uma média financeira aqui, você vai chegar nesses 12,8? Não, não vai. Então isso quer dizer o quê? Que a expectativa na prática tem um viés aqui de incerteza. Esses 8%, o cara não vai fazer conta com 8%. Ele fala, tem uma incerteza tão grande que eu vou colocar uma tolerância para cima. Esses 11% de 2023 tem uma incerteza tão grande que eu vou pôr uma tolerância para cima, tá? E aí quando você compõe essa taxa, 13,75 com 11, com 8, você chegaria lá em 2024. Na verdade aqui é janeiro, né? Então você pode desconsiderar o 8, mas da mesma forma eu fiz essa conta. Pega os 13,75, compõe aqui para... A gente está em agosto, né? Pega agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses, 4 meses na prática. Tá? 4 meses de agosto, mais 12 meses de 2023. 4 meses de 2022, mais 12 meses de 2023. 4 meses com 13,75 e 12 meses com 11%. Você vai chegar no quê? Menos de 12%. E o que está sendo negociado é 12,8%. 12,8%. Então você vê que tem uma diferença aqui. Boa, né? E estava 14%, tá? Tava bem pior. Então você vê que se a gente compõe a taxa de hoje, expectativa do Focus de 13,75, com os 11% do ano que vem, a gente não chega nos 12,8. A gente chega em menos de 12, tá?
Então você já vê que o mercado está negociando taxas maiores do que está na expectativa do Focus. Quer dizer que o Focus é inútil? Não, de forma alguma. O Focus é extremamente útil e ele baliza o mercado de uma forma assim, sem igual, tá? Todo mundo olha para o boletim Focus. A questão é, este cara aqui que eu estou mostrando é de fato o risco que o institucional, tá, o investidor baleia, tá tomando, tá? Eu estou tomando um risco de segurar uns juros para 2024, janeiro de 24. Como eu vou assumir esse risco, eu quero um prêmio de risco, tá? Por conta do risco. Então, por isso eu negocio a patamares maiores. Aqui atrás, o que que o cara faz? O cara tá dizendo assim, eu vou apostar que a Selic vai fechar o ano nesse patamar. Eu acho que ela vai fechar em 11, tá? Mas aí, por exemplo, aqui em 2022 ela deve chegar em 14, tá? E vai que ela fica em 14 até outubro de 23 e depois cai para 11, entendeu? Então, tudo isso é considerado para o cara dizer quanto que ele acha que vai chegar os juros lá na frente, tá? Mas aí, qual que é o racional de tudo que eu estou dizendo? Existe a expectativa do Fox, existe a expectativa de fato que está sendo negociado, que as pessoas estão aceitando de risco, tá? E existe os nossos títulos do Tesouro. Como é que as coisas se conversam? As coisas conversam da forma que... As coisas conversam do seguinte modo. A expectativa futura, que é negociado de fato, é o que mexe os nossos títulos do Tesouro. Ah, então tem como eu olhar para cá e para lá? Não, porque é automático, tá? É para você saber que isso aqui existe, mas é automático. Isso aqui tá caindo, você vê lá caindo também, tá? Isso aqui é um gráfico, tá? Se você quiser fazer análise técnica, você vai dizer, teve 2 topos duplos, superou aqui, vai ser um pullback, pode voltar a subir, pode cair, mas quando é uma queda com volume maior do que estava na alta, você sabe que vai... Não sei se você sabe, mas análise técnica, eu sou analista técnico também, tá? Então você pode ter uma previsão de que uma queda com volume, então vai se manter o movimento, tá? E aí você vê de fato tudo se negociando aí, tudo sendo negociado a taxas menores. Foi por isso que a gente viu o Tesouro caindo, tá? Apesar de a gente ter a nossa taxa Selic lá na máxima, tá? Nosso DI também, nossa Selic aqui na máxima, a inflação sendo controlada, você não viu as maiores taxas no Tesouro Direto. Por quê? Porque a gente está sempre olhando de fato para o que está acontecendo lá na frente, tá? E essa queda aqui, 3 semanas de queda, fez com que os títulos do Tesouro se movimentassem da mesma forma, tá? Este era o recado do vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, não se esqueça, tá? Também se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que tem dúvidas sobre isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.